Porque os caras falam, por exemplo, o Charles é o ex-campeão. O ex-campeão é o caralho, né, Charles? Cara, eu não me vejo como É ex-campeão. o campeão, pô. É o campeão, pô. Ninguém ganhou dele, É. pô. Eu venho nessa mesma coisa que o Demian falou. Todo mundo sabe do problema que a gente teve. Eu fui roubado, isso ninguém vai me tirar. Isso eu fui roubado pela Comissão Atlética. Né? Eu bati o meu peso na quinta-feira. Então, até o momento, na minha cabeça, o Charles é o campeão. O mundo inteiro sabe que eu sou o campeão. Quando alguém me nocautear, me finalizar, eu ganhar de mim por pontos, aí sim, eu vou me pôr no meu lugar e falar, pô, eu sou o ex-campeão, vou dar a volta por cima e vou tentar se tornar campeão. Mas até o momento isso não aconteceu, então eu ainda me considero como campeão do peso leve. Eu também considero você como campeão. Eu já todo mundo, né? Todo mundo. Acho que, mundo. na verdade, assim, oficialmente ali tá como não campeão pelo que aconteceu, como ele disse, né? Que foi até uma injustiça, né? Porque um erro da balança ali, né? Isso nunca tinha acontecido antes, tinha? Eu não me lembro, cara. É que nesse também não me episódio, recordo assim, disso. você e uma moça também, vocês dois não conseguiram bater o peso mais ou menos pela mesma margem, de 200 gramas, né? Uma Sim. parada assim. Na realidade, tipo, eu acho que eu fui o único cara que não fui avisado, né, do problema da balança que teve, né? Eu só soube disso no momento que eu fui pesar, né? Então, algumas pessoas conseguiram, foram avisadas para elas, mas por pouco tempo, né? Então, para elas, acho que foi a mesma coisa, foi pouco tempo de ter avisado. E a gente sabe, né, Demente, que vem cortando o peso durante um bom tempo. O tempo, ele faz muita diferença. É tudo o detalhe, milimétrico. É tudo muito certo, não tem como você errar. O lance da balança que você tá falando aí, que tava com problema, era na balança que você tava usando para se pesar antes do evento? Ou não, era a balança do evento da pesagem? Na realidade, o UFC, ele disponibiliza uma balança, onde que ele deixa, tipo, uma no nosso corner, outra no outro corner, que você vem pesando naquela balança para você saber que você bateu o peso. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, mais ou menos, eu já tinha batido meu peso, então você vai dormir, né, relaxado. A Demian fez isso a vida inteira, acho que todos os atletas fazem isso. Mais ou menos isso, né, Edu? Todos os atletas fazem isso. Ou isso, ou às vezes tira um pouquinho que falta de manhã também, dependendo do atleta, né? Mas a gente confia, desculpa responder rapidinho, a gente confia nessa balança, porque é a balança que está aferida com a balança da Comissão Atlética. Como é teu nome, cara? Como é teu nome? Eduardo Alonso. Pô, Eduardo, chega aqui, cara. Fala aqui no microfone essa porra aí, porque eu acho que isso é importante, cara. Assim, fala. Eu acho que vale explicar, Edu, também como funciona aí pro público, assim, que o Charles falou rapidamente. Existem a balança oficial que a gente vai pesar, mas eles disponibilizam duas balanças aferidas. Uma que ele falou fica das salas de treino do hotel, que tem duas salas de treino no hotel. A sala do corner vermelho, que são os lutadores, e a sala dos adversários, que são os corners azuis, que é o outro, para não misturar, não treinar na mesma sala quem vai lutar um contra o outro. E essa balança, ela é o nosso ponto de referência, porque não existe a balança oficial até então, ela é oficial. Né? Então, eu levo uma balança e eu meço com ela, para ver se minha balança está batendo com essa. Essa é oficial e nunca deu problema, né? Eu nunca ouvi falar. O que aconteceu? Essa balança, tem muitos lutadores perdem o peso na quinta-noite já, ou uma parte na quinta-noite, uma parte sexta de manhã. Alguns perdem só sexta de manhã, depende de quanto você precisa perder, de qual é a sua estratégia de peso. E o Charles bateu esse peso ali, ou bateu muito perto ali na quinta-noite, né, Charles? Tava no peso, já na Tava quinta. no peso. E como a balança ela tava errada, foi algum erro que aconteceu. E aí, quando ele foi na sexta, ele falou, porra, mas passou. E aí as pessoas falam, não, mas era pouco peso, mas você já tá no limite, você já calculou, você já não tem mais energia para tirar peso, entendeu? É complicado. Você tava falando da... Porque resumidamente, é mais ou menos isso que o Demian falou. Agora, recentemente, desde a pandemia, essa estrutura mudou um pouquinho, né? Eles têm feito salas de treino individuais para cada equipe. O Charles, né, treinou, passou por isso. Mas a balança ainda é uma balança coletiva para os atletas do evento. Seja uma para o corner azul, uma para o corner vermelho. Às vezes até tem evento que está sendo uma só agora, que fica ali disponível, né? E essa balança fica 24 horas ali disponível, aferida com o selo de verificação, supostamente pareada com a balança da Comissão Atlética, que é a balança que você vai ter que usar na pesagem oficial, né? Então, o que acontece? Você leva a tua balança, mede, compara, faz a conta, mas todo santo dia você está se pesando lá embaixo, na balança oficial, né? Ou na balança de cheque oficial do evento, vamos dizer assim. E aí você vai aferindo aquilo para que você faça a tua programação, porque a gente tem uma conta de quanto o cara vai perdendo sono, né? De como é que ele reage no treino, você vai tendo todo esse parâmetro, porque chega na reta final, vai sendo mais difícil perder peso e aquela energia está fazendo falta já. Então você não vai submeter o atleta a uma coisa além do que ele precisa para tirar o peso, né? E o Charles já fez isso 900 mil vezes na vida. O Demian também, a gente com os atletas também. Então ninguém ali é amador. Todo mundo já passou por isso, sabe o que está fazendo. Esse é o meu ponto, que, cara, achar que o Charles não ia perder o peso é sacanagem. Não, Muito menos inclusive, uma luta o assim. Charles já lutou no 66.
Isso é 70 quilos. Ele já lutou no 66, que pra altura dele é peso pra cacete que ele tem que baixar, entendeu? E assim, Então, não é que o cara nunca bateu muitas vezes isso e bateu no 66, que ainda são 4 quilos E é abaixo. importante, né? é importante frisar também, Igor, assunto pessoal, tudo, talvez o Charles, né, cada um não vai poder entrar em detalhes, a gente nem pode, por contrato, entrar em detalhes, mas assim, além da questão esportiva, isso representa muita grana, sabe? Ninguém que está num nível do Charles, com a bolsa que ele ganha, quer dar mole, jogar ali 10, 20, 30% da bolsa fora. Muito menos as oportunidades futuras que você vai ter, porque normalmente o contrato ele tem cláusulas e disposições, que você como campeão é remunerado de uma forma, sem o cinturão é remunerado de outra. Sim. Então tudo isso tem um impacto, às vezes nem só naquela luta, em 2, 3 lutas em sequência que você vai ter, né? Então todo mundo ali está para fazer o trampo. Ninguém quer deixar... Eu brinco assim, a gente vê muito no UFC, inclusive na minha opinião, não posso provar, até na malandragem, muito atleta de preliminar, de luta que está começando, que ainda ganha a bolsa de entrada, não batendo peso. Às vezes o cara, porra, não vou sofrer. Vai lá, o cara prefere dar 20% ali da bolsa e lutar numa vantagem técnica, né? A gente vê muito isso às vezes naquelas lutas de entrada e tal. E o cara ganha a luta e a vida segue. Agora, cara que ganha bem, que já é experiente, que é cascudo, que tá, porra, com o nome lá em cima, porra, imagine campeão ainda... Ninguém faz isso, 20% entendeu? 20% de Todo 10 mundo... mil é uma coisa, 20% de bem mais que isso é outra. Né? Então, assim, pô, absurdo. E aí, o que acontece? A gente passou a semana inteira lá, estava lá no Arizona, né, nesse evento em Phoenix, com outro atleta nosso, Maurício Shogun, e a gente estava lá no mesmo evento, confraternizando a semana inteira, se encontrando, elevador, coletiva e tal. E todo dia a gente aferindo peso nessa balança, né? Quando chegou, no caso do Shogun, ele luta no 93 quilos, era uma outra perda de peso, ele estava com um pouco de sobra, excesso, faltava pouco, a gente falou, bom, vamos dormir e a gente tira de manhãzinha só o que falta, porque não tem necessidade de sofrer, vamos dizer assim, muito, né? Sofrer todos sofrem, mas... E aí o que aconteceu? A gente tem uma conta do sono do cara, quanto que o cara vai perdendo sono. Então, eu não vou me lembrar o número exato, mas vamos supor que ele estava, sei lá, 3 quilos acima. Aí, porra, golaço, vamos dormir. Vai perder aí uns 700 gramas mais ou menos no sono, porque ele ainda estava se alimentando bem. Acordamos um pouco mais cedo, vai sobrar uns 2,3 kg, 2,5 kg no máximo, perde numa tirada só ali, já pesa, nem precisa ficar desidratado, tá tudo certo, né? E descemos na sexta-feira de manhãzinha, dito e feito, acordamos cedo, preparamos as coisas e descemos. Quando chegamos na balança, ele tinha perdido menos peso do que deveria ter perdido, ele estava mais ou menos com o mesmo peso que ele foi dormir. Aí eu falei, bom, não é possível, cara, para você sobreviver, Igor, agora, parado, fazendo nada, no mínimo, você perde 50 gramas por hora. Não tem como, dependendo da pessoa mais pesada, perde mais. Então, como é que o cara foi dormir com peso, se alimentando ainda e acordou com o mesmo peso? Não é um cara que já tinha desidratado. Então, aquele momento, na minha conta, até falei, pô, acho que essa balança está 500 gramas acima. Tá estranho isso. Aí o funcionário do UFC veio já falando para mim, pô, alguém mexeu na balança na madrugada, tal, associando uma responsabilidade. Eu não posso ser leviano de afirmar, né? Eu tenho a minha suposição, mas eu não posso falar, porra, não, o funcionário estava mentindo, estava falando a verdade, porque seria leviandade da minha parte. Mas, e até porque é importante frisar também, que aí entra um gray line, ali, uma linha tênue. Por contrato, o UFC não é obrigado a disponibilizar essa balança. Entendeu? Eles transferem toda essa responsabilidade por contrato para os atletas e para as comissões atléticas. Então, em tese, mais eles prejudicam, tendo esse tipo de problema, prejudica o próprio evento, né, como um todo. Enfim, e aí começou a acontecer esse problema com um monte de atleta. Como no caso do Shogun era pouco peso, a gente já ia tirar o peso na sexta de manhã, acabou não fazendo muita diferença, porque em vez de tirar 2,200, tiramos 3 quilos, tipo, paciência. Agora, para quem... que foi o caso do Charles, já estava no peso, você imagina a frustração, porque tem um lado psicológico, como o Damian estava falando. Eu tenho um atleta dos 57 quilos, o Matheus Nicolau, ele é um menino que tira muito peso. Então você imagina o Matheus, por exemplo, porra, se o moleque vai dormir no peso, já tirou ali 5, 6 quilos, aí vai dormir, você acorda no outro dia e, bum, descobre que você ainda tem que tirar mais um tanto, é difícil você trabalhar o psicológico do cara, você reativar o corpo do cara, porque a tendência do teu metabolismo é travar. Quando você chega nesse extremo que eles chegam desidratando, o metabolismo trava para te proteger. Então, você reacordar esse metabolismo, que acredito que foi o que aconteceu contigo, é muito complicado. Só que o problema é que na hora H, a responsabilidade não é de ninguém, né? E a gente fica numa situação muito difícil. Eu não quero também entrar em detalhes que eu não posso provar,
Mas assim, aí tem toda uma questão do cara, né, o adversário do Charles, da onde ele era, de que academia, comissão atlética, quem era amigo de quem. O fato é que, cara, foi uma situação assim, que eu tenho, sei lá, uns 20 e poucos anos de carreira, eu nunca tinha visto uma situação dessa, né, Charles? Nem você nunca tinha passado por isso. Só UFC 11 anos eu tô e eu nunca vi isso acontecer. Né? Então, cara, é complicado. Não tem muito o que falar, como né, o Edu falou, acho que o mundo todo já sabe. Se a gente ficar batendo sempre nessa mesma tecla, a gente vai ficar nessa loucura, nessa doideira. O campeão tem nome, se chama Charles Oliveira, não mudou em nada. O que eles tentaram mexer com a minha cabeça, me deixaram mais furioso, mostrei que realmente sou campeão. Mais uma finalização. Mas a finalização, o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu faz acontecer, né, cara? Porra. Pois é, quem pagou o pato foi o outro lá, né, cara? Ele tava, inclusive, pra ele, se ele ganha, ele ficaria com o cinturão, não é? Sim, o cinturão tava válido só pra ele, pra mim não, né? Pra mim não. Então, mas, cara, foi como eu falei muito com o Diego, com o Lima. Falei, Lima, cara, de verdade, o que era simplesmente uma defesa de título se tornou algo muito maior, né? Foi bom pra mim isso, pelo fato daquilo que eu venho pregando, aquilo que eu venho falando o tempo inteiro, que o moleque sai de dentro da comunidade, pro mundo, pode sim subir, crescer na vida, ganhar suas coisas, sabe? Sem precisar pisar em ninguém. Então isso me fortaleceu cada vez mais. Isso mostrou que, tipo, pô, minha história não é uma história inventada, né? É uma história mesmo que, mano, aconteceu e vem acontecendo. Foi bom pra mim. Lógico, a gente fica triste de um lado, eu escutar meu pai, tipo, meu pai falar, pô, meu pai chorar, eu nunca tinha visto meu pai chorar daquela forma, sabe? Nunca tinha escutado, sabe, pelo telefone. E eu ter que, tipo, falar, não, mano, fica tranquilão, tipo, escutar minha filha perguntar, papai, o cinturão ainda é nosso, sabe? Essas coisas são complicadas, essas coisas são coisas que magoam, sabe? Que te deixa triste. Porém, cara, isso me deixou mais forte. Isso aí mostrou que realmente, tipo, pô, eu venho crescendo, eu venho evoluindo, sabe? Que eu mereço realmente ser considerado como um campeão peso leve. Quando você recuperar o cinturão, tem aquele lance lá dos rubizinhos, né? Que vai vindo, né? Sim. Eles vão resetar? Tipo, volta pra um? Cara, eu não sei te dizer, te falar isso aí. Eu creio que sim. Eu acho que eles vão querer fazer dessa forma, né? Eu não vou te falar que eu não posso reclamar do UFC. Todas as coisas que eu venho fazendo com o UFC, eu venho fazendo como campeão, sabe? A gente vai ver nessa luta agora relacionada à roupa de entrada e tal. Mas tudo que eu fiz essas últimas vezes agora com o UFC de gravação, fui tratado como campeão, usando a roupa de campeão. Então, não sei, vamos ver o que eles vão querer fazer, né? O UFC falou pra mim que sabe que eu sou o campeão, então vamos ver, né? Se o Rubizinho eles vão dar o Bio, né, como minha segunda defesa de título. Eu acho que tinha que rolar. Eu acho que tinha que rolar. Isso.